Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16. Nós faremos a leitura de apenas um verso, que é o verso 13. 1 Coríntios 16, versículo 13. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito do tema: quem você precisa ser nesse novo ano? E esse texto que nós vamos ler é um texto extremamente instrutivo e irá nos mostrar que todos nós precisamos ser mais vigilantes nesse novo ano. Todos nós precisamos ser mais firmes na nossa fé. E todos nós precisamos buscar constantemente nos fortalecer no Senhor. E eu gostaria de convidar toda a igreja para ler em conjunto esse verso 13 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Vamos lá? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Amém. Aqui, o apóstolo Paulo está chegando ao final da sua carta aos Coríntios. Essas são as suas considerações finais. Então ele exorta a igreja a ações práticas para que eles continuem perseverantes na sua fé. E essas são exortações também para mim e para você nesse novo ano. Se desejamos estar mais perto de Deus em 2025, nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos ser mais vigilantes. Nós precisamos buscar a firmeza na fé. E nós precisamos constantemente nos fortalecer no Senhor. E é assim que o verso 13 começa: sede vigilantes. O primeiro livro que eu estou lendo esse ano se chama Vigilância, recuperando a disciplina espiritual perdida. Nesse livro o autor argumenta que quando nós falamos a respeito de disciplinas espirituais, nós citamos ótimas disciplinas, a meditação, a oração, o jejum, mas muitas vezes nós esquecemos de encaixar a vigilância como uma disciplina espiritual importante para a vida do crente. É uma ordem bíblica, não apenas nesse texto, mas constantemente nós somos chamados e exortados a viver uma vida vigilante. Sede vigilantes. E vigiar é ter cuidado. Vigiar é viver atento, é ter cautela. E é verdade que os nossos irmãos pentecostais costumam falar mais sobre isso, né? Vigia, varão. Geralmente vem deles esse termo. A gente acha meio estranho falar sobre vigilância, mas é um mandamento bíblico. Todos nós precisamos vigiar a todo tempo. E rapidamente eu gostaria de te mostrar algumas características dessa vigilância. O próprio Senhor Jesus nos orienta e orientou os seus discípulos, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O próprio Senhor falou: estejam atentos, estejam constantemente vigilantes. E algumas características dessa vigilância é vista na Escritura. Em primeiro lugar, a vigilância é para todos, todo crente. Seja ele o neófito, aquele que está chegando na igreja agora, aquele que se converteu recentemente, ele precisa estar vigilante contra os desejos da carne, contra os hábitos que ele tinha outrora. Mas o crente velho na fé, que tem anos de igreja, ele também precisa permanecer vigilante. Ele precisa continuar atento, ele precisa continuar sendo cauteloso, ele precisa estar atento para que não caia. É isso que Paulo também falou nessa mesma carta. Volte comigo alguns versos, no capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios 10, 12. A exortação é justamente essa, porque nós podemos ser tomados por uma falsa sensação de que está tudo bem. Mas nesse verso o apóstolo fala, vamos ler todos juntos? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não... Permaneça vigilante. Se você está em um bom momento espiritual, glória a Deus por isso. Mas continue alerta, continue atento, continue vigilante. Calvino fala que mesmo o homem que foi regenerado, mesmo o homem que nasceu de novo, ele continua tendo uma cinza abrasiva do mal no seu coração. Mesmo nós, crentes,
se não estivermos atentos, se não estivermos o tempo inteiro vigilantes, o nosso coração pode ir para longe de Deus. Nós podemos negligenciar coisas importantes para a nossa vida e para a nossa fé. Essa brasa, essa cinza pode ganhar proporção e pode tomar no nosso coração. Por isso precisamos estar atentos à nossa vida, precisamos nos esforçar, e ser vigilante necessariamente exige ação, exige que você se empenhe. Ser vigilante exige suor santo, exaustão, estar alerta. Vigilância é para todos, e é tão exaustivo porque vigilância também é constante. Não adianta ser vigilante apenas no domingo. Não adianta ser vigilante das 11 ao meio-dia, enquanto você está aqui no culto. Ser vigilante é ser atento constantemente, não apenas nos finais de semana, não apenas no seu ambiente de trabalho, mas é estar atento no trânsito, é ser vigilante no seu coração dentro da sua casa, é ser vigilante quando notícias ruins chegam, é estar vigilante quando notícias fofocas aparecem no nosso meio. Eu estou alerta, eu estou vigiante, eu não quero fazer parte disso, eu quero honrar o meu Senhor, eu quero viver uma vida pura e santa. Ser vigilante é ser cauteloso nas suas palavras, não apenas no seu trabalho com ímpios, mas inclusive junto com os crentes. Vigiar a sua língua é estar vigiando, é ser cuidadoso com aquilo que você olha, com aquilo que você assiste, é ser cuidadoso com aquilo que você ouve. Ser vigilante é ser cuidadoso com o que você lê. Ser vigilante é estar atento a palavras, a conversas, a atitudes, a amizades. Ser vigilante é não baixar a guarda, é estar constantemente atento. E por último, eu quero destacar que ser vigilante é também viver com uma expectativa. Como assim? Nesse texto que nós lemos, Paulo está trazendo o contexto da vigilância em um contexto escatológico. Ele está dizendo aqui que é importante estar vigilante também quanto ao retorno de Jesus. Quando ele diz sede vigilantes, ele está dizendo assim: irmãos, estejam prontos, porque há uma promessa que o Senhor Jesus irá voltar, e quando ele voltar, que ele encontre a sua igreja pura, santa e vigilante. Por isso, vigilância também está associado a viver nessa expectativa constante do retorno do Senhor, nessa expectativa, no aguardo do retorno do nosso Salvador. E talvez você esteja na expectativa de o resultado de uma prova muito importante que você fez, e o nosso coração fica naquela expectativa. Talvez algum irmão esteja na expectativa de um resultado da justiça, de alguma causa. Talvez os solteiros estão na expectativa da chegada do príncipe encantado, né? Ou da princesa encantada, e o coração fica naquela constante expectativa. Mas, irmãos, essas são expectativas lícitas, mas elas não podem ser comparadas à maior expectativa que o nosso coração deve estar. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos esperar ansiosamente a espera mais extraordinária que a igreja pode viver. É a espera, é a expectativa da volta do Senhor Jesus. Precisamos estar vigilantes na expectativa da volta do nosso Salvador. Você se lembra da parábola das 10 virgens em Mateus 25? Lembra-se que parte daquelas virgens não se preocuparam e não levaram o seu azeite. Uma outra parte estava pronta, estava vigilante. O texto diz que as noivas começam a adormecer, porque as virgens começam a adormecer porque o noivo está demorando. Elas pegam no sono, e à meia-noite ouve-se gritos: o noivo está vindo, o noivo está chegando. E as virgens imprudentes, aquelas que não estavam com a expectativa, aquelas que não estavam vigilantes, que não se prepararam, olham que não tem azeite. Mas as que se prepararam estavam prontas para a chegada do noivo. Elas estavam com essa expectativa. E o texto diz que as que não estavam prontas saem para comprar o azeite, mas elas perdem a chegada do noivo. Aquelas que estavam ali,
prontas, preparadas, vigilantes, são recebidas nas bodas, são recebidas na festa. E quando então aquelas que não vigiaram retornam da compra do azeite, o texto diz que o noivo responde para elas: eu não vos conheço. As portas já estão fechadas. O tempo de estar vigilante já se passou. A hora de esperarmos, a hora de estar nessa expectativa pelo retorno do Senhor é hoje, é agora. Por isso, se você está dormindo espiritualmente, se você está apático com a sua fé, se você não tem expectativa nenhuma nesse novo ano que se inicia, que você possa encher o seu coração pela promessa e pela expectativa da volta e do retorno do nosso Senhor e Salvador. Essa é a esperança da igreja e essa é a nossa expectativa. Essa tem que ser a nossa oração. Existe uma canção que fala muito ao meu coração, do nosso irmão Marcondes, da banda Ecos, que se chama Eternidade. E essa canção é uma oração. Ela fala assim: dá-me a graça de viver dia a dia como se hoje fosse o dia de nos encontrarmos face a face. É dia a dia esperar encontrar o Senhor. É dia a dia ter esse coração queimando pelo encontro com o nosso Salvador e Redentor. Essa é a expectativa e essa é a vigilância que deve nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Mas enquanto o noivo não vem, como nós devemos esperá-lo? Como deve ser essa vigilância e essa expectativa? Volte comigo ao texto de 1 Coríntios 16. O texto continua no verso 13, falando: sede vigilantes e permanecei firmes na fé. É assim que nós devemos esperar. É isso que você precisa se tornar neste novo ano. Alguém firme na fé, um crente convicto. A segunda chamada de atenção é essa: que os crentes perseverassem na fé. E o contexto aqui, irmãos, era de muita confusão doutrinária. Tinha gente trazendo doutrinas estranhas à igreja. Tinha um grupo de pessoas negando a ressurreição, outro grupo causando divisão. E o apóstolo recomenda àqueles irmãos: não coloquem os olhos nessa confusão doutrinária, permaneçam firmes na fé, não deixe que o seu coração seja levado por doutrinas modernas, por pessoas que estão inventando um novo evangelho, que parece ser atrativo, parece ser um caminho de bênção, mas é um caminho de morte, é desviar-se do evangelho, é fazer recortes na escritura para atender desejos carnais. Permaneçam firmes na sã doutrina, permaneçam firmes na fé. Não deem ouvidos àqueles que querem te levar para longe, para aqueles que trazem novidades. Esteja firme na fé. E isso é tão necessário e tão importante para a nossa geração, irmãos. Porque sem firmeza na fé, nós seremos levados por esses teólogos, essas teologias modernas. Porque igrejas tão distantes da palavra estão tão cheias, atraem tanto as pessoas, porque não há firmeza na fé, não há convicção. Então alguém diz assim: rejeita isso aqui, isso é religiosidade, eu tenho isso daqui, é melhor, você pode viver do seu jeito, da sua forma, fazer o que você quiser, não há combate de pecado, vem para cá, é melhor. E pessoas que não estão firmes na fé são levadas por esses ventos de doutrina, por essas teologias que humanamente são atrativas, mas a firmeza na fé, aquele que está firme em uma doutrina bíblica, em uma igreja cristocêntrica, está buscando se aprofundar do Senhor e não é levado por falsas doutrinas. Nós precisamos de firmeza na fé, senão nós daremos ouvidos as verdades, que não são verdades coisa nenhuma, que a mídia impõe. Nós deixaremos o nosso coração sucumbir com aquilo que as pessoas dizem que nós somos. A nossa identidade vai sendo roubada se não há firmeza na fé. Nós acreditamos em mentiras, nós somos levados para longe de Deus. Sem firmeza na fé, os nossos jovens caem numa crise de identidade. Sem firmeza na fé, nós vamos acreditando no que nos dizem. As nossas crianças são bombardeadas, então elas também precisam ser ensinadas e doutrinadas a serem firmes na fé. Você, pai, mãe, tem esse dever também, ensinar o seu filho desde pequeno a ser firme na sua fé.
Sem firmeza na fé, nós vamos nos escandalizando cada vez menos com os horrores desse mundo. Sem firmeza na fé, você olha para o ano novo que foi transmitido pela maior emissora de TV do país e diz assim: tá tudo bem, não tem nada demais, é cultural. Mas quem está firme na fé, olha para isso e rejeita essas atitudes. Olha para esse tipo de coisa e claramente percebe que vai de encontro àquilo que nós somos ensinados, àquilo que nós cremos, vai de encontro aos nossos princípios, aos nossos valores, e nós rejeitamos, ainda que isso tenha um preço, tenha um custo. Nós estamos firmes na nossa fé e rejeitamos tudo aquilo que tira a santidade de nós, tudo aquilo que apaga o nosso fervor espiritual, o nosso amor pelo Senhor. Firmeza na fé nos faz mais corajosos a combater as armadilhas da nossa geração. Precisamos de firmeza, precisamos repudiar essas coisas. Mas, irmãos, a fé é um assunto que você vai ouvir constantemente durante esse ano. O Senhor colocou no coração do reverendo Arival sobre esse tema. Fé é certeza, fé é convicção, fé não é dúvida, não é eu acho que talvez, fé é certeza, é convicção bíblica. É isso que nós precisamos ter e desenvolver no nosso coração, firmeza na fé. Mas por fim, irmãos, o autor termina aí no verso 13, dizendo: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente. E ele termina com uma palavra maravilhosa. Ele diz: fortalecei-vos, busquem força. E o ensino aqui não é que você deve buscar essa força, que você deve se fortalecer em si mesmo, mas nós seremos fortalecidos pela força que vem do Senhor. Enquanto permanecemos vigilantes, enquanto permanecemos atentos, enquanto buscamos essa firmeza, essa convicção na fé, nós também buscamos forças em Deus. Também buscamos nos fortalecer na força que vem do Senhor, porque somente Ele pode nos dar a força que nós tanto precisamos. Somente no Senhor nós iremos encontrar forças para levantar, somente no Senhor nós iremos encontrar forças para trabalhar, somente no Senhor nós iremos encontrar forças para encarar aquela situação difícil que temos vivido. Somente no Senhor nós encontraremos força contra o diabo, força para resistir o dia mal. Somente Deus pode fortalecer o seu povo, fortalecer a sua igreja de uma maneira sobrenatural, uma maneira que esse mundo não entende, que esse mundo não compreende. Mas nós que amamos o Senhor, experimentamos, vivenciamos uma força que vem do alto. Esse é um grande privilégio do crente, se fortalecer em Deus. Por isso a ordem: fortalecei-vos e fortalecei-vos no Senhor. Agora, como isso é possível? Como eu me fortaleço em Deus? Como eu posso cumprir essa ordem dada aqui na Escritura de me fortalecer? O próprio Deus prescreveu os meios e as maneiras para isso. Deus já nos mostrou, já nos orientou como nós buscamos forças, como nós podemos nos fortalecer. Então, se você se sente cansado, esgotado, desanimado, talvez você está buscando muito pouco forças em Deus, ou buscando forças em outro lugar que não conseguirá te dar a força que você precisa. Encontramos forças em Deus através daquilo que os teólogos costumam chamar de meios de graça. Encontramos forças em Deus quando nós meditamos na palavra do Senhor. Encontramos força nele quando temos vida de oração. Somos fortalecidos pelo Senhor quando participamos de momentos como a Santa Ceia, teremos agora à tarde. Somos renovados, somos fortalecidos no Senhor quando nós alimentamos o nosso espírito. Somos fortalecidos em Deus quando fazemos o que estamos fazendo nessa manhã, quando nos reunimos como igreja, como corpo, como família da fé, quando congregamos, nós somos fortalecidos. Quantos irmãos estão fracos porque o domingo é um dia comum para ele, o domingo é um dia de fazer qualquer coisa, menos ir para a igreja, menos buscar o Senhor, menos abastecer a sua fé? Por isso, não abra mão de congregar.
Não abra mão de se fortalecer nesse momento tão especial e importante que o Senhor nos proporciona. Mas mais do que isso, ao chegar na sua casa, ao lidar com os desafios da semana, continue buscando força em Deus. Continue sendo fortalecido através da meditação da sua palavra. Não abra mão do seu tempo com o Senhor. Eu sei que nós somos tentados a priorizar por último os hábitos espirituais. Mas independente de quão cheia for a sua agenda, que você busque o Senhor, porque só assim nós seremos fortalecidos. Esteja perto dEle, não abra mão do seu tempo com o Senhor, não abra mão de buscá-lo, não abra mão de conhecê-lo cada vez mais, porque quando nós estamos fracos, quando nós estamos cabisbaixos, quando nós estamos desanimados, só quem tem poder para nos levantar, para nos tirar do chão, só quem tem poder para animar o desanimado, para levantar o caído, o único que tem poder para restaurar um coração quebrado é o Senhor, o nosso Deus. Ele é o Deus de toda força, é Ele quem irá nos fortalecer durante todo esse ano. Busque forças no Senhor. A Bíblia nos diz no Salmo 46, abra sua Bíblia comigo, Salmo de número 46, versículo 1. Salmo 46, verso 1. Vamos ler todos juntos esse primeiro verso. Vamos lá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, nele nós estamos seguros. E esse salmo encerra no verso 11, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos encoraja. É Ele quem nos coloca de pé. É nele que você deve buscar forças. Então, em 2025, se fortaleça no Senhor. Busque Deus com mais intensidade. Seja mais perto de Deus. Esteja mais perto de Deus. Ouça mensagens edificantes. Deus tem nos dado tantos recursos. Deus tem levantado esta igreja para ser uma fonte de informação, de teologia. Temos um canal com tantas pregações, com tantas mensagens, temos discipulado, temos grupos de pastoreio, temos sociedades internas. Deus tem nos dado tantas maneiras de buscarmos a Ele, de nos fortalecermos espiritualmente. Não negligencie essas coisas. Busque o Senhor, busque se fortalecer nele e guarde esses conselhos que Paulo dá a esses irmãos de Coríntios no seu coração. Neste ano, que você seja mais vigilante. Em todo tempo, esteja alerta, esteja atento, esteja aguardando com expectativa a volta do nosso Salvador. Que nesse ano você esteja mais firme na sua fé. Não negocie os seus valores, não negocie a sã doutrina, não negocie a palavra de Deus. Busque firmeza, convicção na fé. E que nesse ano você busque se fortalecer espiritualmente. Não seja um crente fraco. Não seja um crente mais ou menos. Não existe isso. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ame mais o Senhor. Seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. Seja um crente forte, que se fortalece dia após dia no Senhor. Que Ele nos abençoe e que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Amém.